O favoritismo é muito alto para Inter de Milão, a odd baixa, né, de apenas 1,32. E aí, Matheus Montenegro, você prefere o quê? Um handicapzinho? Cara, combinar com o mercado de gols? Vamos para a Europa, agora destacar as principais ligas da Europa, começando pelo campeonato italiano. Temos Lecce e Inter de Milão. Vamos colocar na tela as informações desse confronto, né? Domingo, 2 da tarde, lá no Via del Mare, né? A casa do Lecce, 22ª rodada aí do campeonato italiano, Matheus Montenegro. é um confronto disparidade grande, né, velho? A Inter de Milão fazendo mais uma boa temporada, até foi um pouquinho comedido ali no último joguinho da Champions League, venceu só o Sparta Praga por 1-0, mas é um time que vem fazendo aí mais uma grande edição, tá? Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena, vamos buscar informações. A gente já vê que o retrospecto recente é bem distinto, né? O Lecce só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, e se a gente ver a tabela de classificação, a gente observa uma discrepância ainda maior. Inter de Milão, vice-líder do campeonato italiano, 47 pontos marcados, tem um jogo a menos do que o Napoli, então pode igualar ali a pontuação, e vai enfrentar o Lecce, que tá ali na parte de baixo, é apenas o 15º, ó, tô puxando ali a tabela toda para ver a distância aí do Lecce para a zona de rebaixamento, né? O time, ele está apenas um ponto à frente do Hellas Verona, que é o time que fecha o Z3, lembrando que são apenas 3 rebaixados lá no campeonato italiano, né? Diferente do Z4 que a gente tá habituado no Brasil. E outro ponto negativo que eu gostaria de destacar, tem o segundo pior saldo de gols da competição, menos 21, é um time que já sofreu aí umas goleadas na Série A italiana. Bem, vamos para os confrontos recentes, começando com o Lecce. Dono da casa, né? Que perdeu do Cagliari 4-1. O Cagliari nem é um dos times aí da parte de cima, né? Mas perdeu 4-1 e venceu fora o Empoli 3-1. Um confronto meio direto ali pela parte de baixo. Empatou sem gols com o Genoa, perdeu do Como 2-0. Outro time também ali do meio para baixo da tabela. Aí um jogo mais difícil contra a Lazio, 2-1, né? Venceu, perdeu ali, mas deu uma complicada, mas aí perdeu para a Roma, por exemplo, 4-1, né, contra a Juventus aí em casa, um bom resultado, né, 1-1, mas também a Juventus empata com todo mundo, ela consegue empatar desde com um time forte na Liga dos Campeões, com o time da última colocação do italiano. Empate com o Empoli, contra o Bolonha, derrota, né, por 1-0, a gente vai descer mais embaixo ali, Matheus, só para isso. 1-0, um time que a goleada mais recente foi contra a Roma, né? Que tomou de 4. A grande questão dele, Cagliari também. A grande questão dele, até que eu gostaria meio que até de fazer uma correção, ele toma umas goleadas aí, a gente observou 2-4-1, mas o saldo de gols dele é muito ruim, principalmente por causa do ataque inoperante, tá? Se não for o pior ataque da competição, é o segundo pior ataque aí, o Lecce. Salvo engano, foram apenas 15 gols marcados nesses 21 jogos disputados, então deixa muito a desejar ofensivamente a equipe do Lecce, tá? Vai enfrentar a Inter de Milão, que segue bem, né? Venceu aí o Sparta Praga por 1-0, como eu disse lá na Champions, bateu o Empoli por 3-1, 2-2 com o Bolonha, 1-0 no Veneza. A última derrota foi lá na Supercopa contra o Milan, né? Quando perdeu por 3-2. Mas mais uma temporada interessante aí, deve brigar pelo título italiano, os Nerazzurri, né? A defesa é o principal ponto forte, né, da Inter de Milão, inclusive para brigar ali na Liga dos Campeões, se a defesa se mantiver assim, né? Dá para brigar com os grandes ali por, quem sabe, uma final de Liga dos Campeões. Bom, momento bet nacional, vamos colocar na tela aí, porque o favoritismo é muito alto para Inter de Milão, a odd baixa, né, de apenas 1,32. E aí, Matheus Montenegro, você prefere o quê? Um handicapzinho? Cara, combinar com o mercado de gols? É um jogo interessante, porque eu não acho que vai haver uma goleada aqui, tá? Eu acho que a Inter de Milão ela vai vencer com tranquilidade, mas não goleando. A gente observa que a Inter ela tem sido um pouquinho econômica, teve aquele 6-0 ali na Lazio que deu uma destoada, mas de forma geral a Inter tem vencido ali por 1-0, 2-0, até 3-0, tem sido a tônica dos últimos jogos. Então assim, a gente pode trazer duas linhas de raciocínio. O handicap menos 1,5, cotação em 91, e aí eu tenho um leve medo, justamente por causa desse último jogo do Sparta Praga. A gente confiou muito que a Inter faria 2 gols, acabou vencendo só por 1-0, foi um pouquinho econômico. Então, uma alternativa que eu trago, que eu acho interessante, é a vitória da Inter e... menos de 4,5 gols, não, aqui, do jogo. Vitória da Inter e menos de 4,5 gols no jogo. A gente tem uma cotaçãozinha em 57 para que a Inter vença e saiam 4 gols no máximo na partida. Eu não acho que o Lecce vai fazer gol. Então, até 4-0 para a Inter de Milão aqui seria uma boa. E, eventualmente, se o Lecce fizer o seu também, até 3-1 tá de boa. 2-1, 3-1, acaba sendo o green também. Então, eu gosto dessa opção aqui, levando em consideração esse contexto recente das equipes. A Inter que tá tendo muitos jogos um atrás do outro aí por causa da Champions League, né? Eu acho que vai ser um pouquinho mais comedida, não deve fazer uma goleada estrondosa, então gosto muito aqui. Muito bem, então vamos colocar aí 50, combinamos aí, criamos uma aposta, resultado final a favor da Inter de Milão e o menos de 4,5 gols no jogo.